Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou Robledo Magalhães, este aqui é o Frita Comigo e hoje eu tô aqui também com a Gabi, de novo com a Gabi, participou do primeiro episódio sobre os tais afetos digitais. Eu tô murmurando aquele episódio até hoje, menina. Eu também. Eu tô andando assim pela casa, eu falo, não, tá Alugou um passando? triplex. Ô, gata, vai ter CPI em cima, tá? Esse caso tá muito curioso e quem começou vai ter que resolver. Tô aqui também com o Cadu, de novo, do episódio passado. Caduzinho que tem arrancado Você vem sempre cuspiros aqui? nas redes. Falta de ar isso, né? Procura um médico. E também com a Bá. Hello. Eu quero aplausos. Mais alto. Mais aplauso. Que quebrou tabu no último episódio falando sobre inteligência artificial, revolução das máquinas. Que a gente viu que se bobear não é nem tanto máquina mais, né, Bazinha? Não, é tudo. É o conceito. É o E conceito, nem é é a revolucionário ideia. também, né? Como é que é? Nem é revolucionário. Não é nada, menino. É o do dia a dia. É o do o dia a normalzão. dia. É o famoso trabalho de base. Sim. Aí que a gente vê, né, gente? Ó, hoje a gente vai falar sobre metaverso. Trouxe 3 especialistas em metaverso aqui. O que foi? Vai trocar a pauta? Na verdade, o tema já começa, né? Não é metaverso. É o what the fuck's metaverso. A gente tá tentando descobrir. A gente tá todo, inclusive quem tá fazendo tá tentando descobrir o que é o metaverso. E gastando muita grana. Opa! E não dando conta de sustentar projeto, tá tendo demissão, tá acontecendo um babadão aí, minha filha. E ó, vou explicar pra quem tá chegando aqui de paraquedas agora. Primeiro, oi, tudo bom? Feliz Natal, como é que tá a família? Deixa eu te falar, a gente tá fazendo uma série de conversas aqui sobre temas, sabe? Temas assim que você tá ouvindo no jornal, que você tá vendo no Instagram, tá vendo nas notícias, que estão no dia a dia e você fica meio assim, gente, que história é essa? O que tá rolando? Bom, essa nossa conversa, esse nosso sururu, esse nosso assunto, ele tá sendo pautado por refs. Que aí eu trago umas refs, os convidados trazem refs, depois vocês mandam refs pra gente. A gente vai co-criando, construindo, papeando, conversando e, com sorte, desmistificando e simplificando essa parada toda. Inteligência pura. Ó, todos os links vocês encontram aqui na descrição do episódio, esses links principais e o dos convidados. E aí os outros a gente vai de DM, a gente vai nos comentários, a gente vai trocando também. Primeiro, uma matéria sobre metaverso no geral do jornal O Globo. E eu já vou fazer aqui link também com um outro conteúdo que é o assunto da Natuzaneri, a crise das gigantes na tecnologia, disponível aqui também no seu tocador de podcast. Olha, eu tô sem profissional, não tô chique, dei a ref, dei a cartilha completa. Eu quero aplausos. Bom, o primeiro é do jornal o Globo, que fala metaverso, a tecnologia que vai mudar a forma como você trabalha e se diverte. Dá um panorama geral do que seria esse metaverso. Meio que uma realidade criada, produzida, fabricada e, por isso, fantasiosa, cheia de recursos, cores e possibilidades, mas que você, eu, todos nós, precisamos de um device, de um aparelho, de alguma coisa para acessar. É como se fosse uma realidade paralela à nossa, que a gente só consegue visualizar se a gente estiver vendo através da tela, com óculos no rosto. Inclusive, aí já começa a primeira parada, né? Os gadgets, os aparelhos, ainda hoje são muito pesados, não estão tão inteirados no outfit urbano da galera e tal. Então ainda tem um ponto, né? As empresas estão aí lutando. O Facebook há pouco tempo lançou um óculos em parceria com a Ray-Ban, que já se propõe uma coisa tecnologia, lifestyle, enfim. Mas para acessar esse grande mundo, então ele vem como uma grande promessa. Mas como a gente está aí com algumas barreiras, né? Aquela história, 5G chegou para quem? Porque não tem latência, não interrompe. Conversa lá em casa. Vou expor aqui uma net que não tá funcionando, gente. E aí eu liguei pra moça, eu liguei pra concorrência, porque eu queria colocar fibra. Aí me falou, não atendemos o seu bairro. Aí você vê quão lá atrás a gente tá pra falar de metaverso. Ainda tem um bairro, um local geográfico que não está chegando. E a hora que eu moro... No centro da capital. Gata, quem disse não foi nem eu, foi o Cadu. É mentira, eu sou sua vizinha, eu tenho.
Amiga, aí, vamos ó. puxar um gato net lá, pelo amor de Deus, que a minha... sério, às vezes Ela fica só não quis te difícil. vender. Você ofendeu alguém recentemente de telecomunicação? Pode ser pessoal. Amigo, que eu saiba não, que eu lembre não, eu não acho que eu mereci isso. Eu sou enquanto um creator, eu preciso de internet na minha casa. Bom, a gente tem lá, vamos falar aqui da nossa terra, o nosso Brasil, vários entraves, né? Pra gente poder falar para começar a falar de acesso à internet, imagina para falar de digitalização, integração digital, metaverso e por aí vai. Então, o que começou a acontecer? A galera não comprou muito rolê. Gato, eles estão lá na frente no Vale do Silício, pensando nas suas mansões de vidro. Tô imaginando assim, sabe? Uma vista panorâmica assim para São Francisco, tomando um bonde, um vinho e falando o metaverso é o futuro, é realidade. Mas a realidade é outra. Então, um ano depois dessa primeira matéria, a gente tem dentro do mesmo conglomerado de mídia, um do Globo, o outro do G1, o assunto falando sobre a crise das Big Techs, que investiram tudo e mais um pouco nessa história de metaverso, de realidade aumentada. Só que da outra ponta, quem consome não tá no mesmo ritmo. E aí, gente? Agora eu jogo a bola pra vocês. Que história é essa que o povo tá querendo metaverso e a gente tá conseguindo fibra ótica em casa pra acessar a internet rápida? Que a gente tem aí uns recantos que mal pega 3G. A gente ainda nem sabe, e olha aqui, pessoas da tecnologia. O que é metaverso direito, né? Então, acho que falta uma educação, né? Um conceito mais tangível para todo mundo do que seria esse metaverso e que, assim, bem explicado, a gente entende que estamos utilizando diversos outros metaversos há muito tempo. Não dessa forma proposta, né? Através do acesso através desse gadget acoplado no corpo e tudo mais. Mas, putz, eu sou uma criança dos anos 90 que cresci aí, uma adolescência utilizando a Eu sei internet. aonde ela vai chegar. Jogando o quê? The Sims, que é a maior experiência de metaverso criado Sim. e a única bem-sucedida até Sim. hoje. E, pra quem lembra aí, os herdeiros do bate-papo da UOL, o Second Life chegou ali no início dos anos 2000 com uma proposta de uma cidade virtual, né? Era um bate-papo ilustrado com avatar, você tinha sua casinha, era tipo um The Sims meets bate-papo da UOL, global. Um grande hotel Rabu. Exatamente. Isso, eu ia falar era desse. Você Temos- usava, né, safado? Ou seja, o metaverso tá aí há muito tempo. Tá. E no Second Life, inclusive ele existe até hoje, e tem pessoas que usam até hoje. No Second Life, existia também toda essa prerrogativa de vendas internas. Então, você comprava um Ai, eu tô móvel olhando virtual pra ela da sua apaixonada, casa. ela usa prerrogativa. No meio de uma chique. frase com uma Ela displicência. vem com palavras pra essa. Não, eu juro, às vezes eu fico meio... Ela solta palavras, assim. Ela é mulher de Trá, trá, palavras. Trá. E eu lembro de uma matéria que foi no Fantástico, talvez. Quando o Second Life bombou muito. E a pergunta era a mesma. Isso é vida? Isso é real? Isso não é real? Então a gente não superou? A gente não avançou? Eu fico com a sensação de que tudo é tipo o filme da Barbarella dos anos 50, sabe? Todo mundo vestido de prateado e o carro voando. E aí é a presunção bizarra de que isso é compreensível, saca? Tipo, faltou não em casa, sabe? Você tem uma ideia genial e conta pra sua mãe, pro seu pai. Ele Ela vai fala, falar, não, isso não vai não é dar. tão legal não. Eu acho que a gente ainda não entendeu, assim, porque eles não querem explicar pra gente. Não acho que é pra gente que eles querem vender agora. Ótimo ponto. Eles estão vendendo para as empresas. Saiu recentemente uma notícia que agora tem banco 24 horas no metaverso. Ninguém tá lá, mas já tem um banco 24 horas. Entendeu? Não é pra gente. Eu tenho uma pergunta. O que faz um banco 24 horas no metaverso? Eu não Sacar sei nem o que que criptomoedas? Saca Bitcoin. Mas já tem muita gente comprando NFT, Muita gente perdendo dinheiro. perdendo, mas não é pra gente. Por isso que a gente não entende. Eles não estão vendendo pra gente. Ainda. Por isso que eles estão muito preocupados, porque eles não estavam tentando vender pra gente, mas pra grandes empresas. Eu tenho a gente já pilhou nisso numa conversa. Vou até puxar o terceiro link da referência, lembrando, esses links principais, os links dos convidados estão na descrição do episódio.
A publicidade já tem se apropriado muito desse tal metaverso, né? Por exemplo, a Boca Rosa com o avatar dela e que uma linha de maquiagem chama metaverso. Acho que isso acaba confundindo de alguma forma, né? Vai se criando mais um semblante, uma ideia, do que uma construção prática, uma educação sobre a parada. Vai criando um fetiche sobre a história, sabe? O terceiro link é o da Nike, que usa deepfake para rejuvenescer grandes atletas chineses em campanha sobre o Ano Novo, enfim. A gente está falando, de alguma forma, de uma realidade alterada, de uma realidade outra possível, porque quando a gente fala de metaverso, uma ideia é essa, de que cada um vai poder ver um ao outro com roupa de unicórnio, dragão brilhando, com anúncios da Pepsi em cima, mas a gente também fala de metaverso com o avatar da Boca Rosa que vende maquiagem, com o avatar da Sabrina Sato que está num outro evento, enquanto ela está no sambódromo, em 2 sambódromos na mesma noite. Ou do Travis Scott, que fez o show dele no Fortnite e foi um case surreal, assim, que exigia que ele estivesse fisicamente num outro lugar, aquilo era transmitido através de CDI, enfim, sempre intermediado novamente. Parece, a impressão que me fica aí, que eu vou falar bem porcamente, assim, é que a gente tá brincando de acreditar enquanto ainda não é real. Mas eu acho que já tá sendo. É porque eu acho que sempre que a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em umas coisas muito longe da gente, né? Tipo, carro voador, mas assim, a gente passa muito tempo olhando pro celular, por exemplo. A gente anda com o celular quase como se fosse uma extensão do corpo. Uhum. E a gente, sabe, a gente tá usando o relógio agora que já é integrado, a gente Qual que é o nome? Basinha ajuda? Dos dispositivos vestíveis tecnológicos. Gadget. Não, tem um outro. Wearables. 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 essas Wearables. coisas. Mas fraga, que é tipo assim, já ter. Não ser um device para algo. É ter uma blusa que já é conectada, é ter um óculos que já é conectado, é ter uma parada que já vai medir seu suor da energia da parada da luz. Sim, mas é isso, a gente já passa muito tempo olhando para viver no virtual. E a gente hoje, por exemplo, tem o WhatsApp, o Instagram, já deixando que a gente, além da própria foto, que é o seu avatar, mas criar um outro avatar. Tipo, Então, eu tava E fazendo aí? aquela brincadeira que é isso que a gente tava fritando. Que seria talvez, então, criar aqueles avatarzinho, o bonequinho virtual do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do conglomerado Meta, de uma forma geral. O hype passa por aí também, né? Facebook Group virou Meta. Então já aparece algo. O grande unicórnio da tecnologia tá falando que é válido. Então é válido. Será que todo mundo, ao criar seu avatarzinho, porque é gostoso brincar. Meu pai lá ficou brincando de criar um boneco parecido com ele. Você já cria uma existência virtual. sim. Um símbolo de você naquele espaço. Idealizada, né? Mas Sempre idealizada. Porque eu vou Mas- criar uma versão pior. Eu vou não. dar uma ajeitadinha, um brilho. Mas pensando nisso, porque a gente tá falando, a gente ainda não tá lá, não acessou e tal, mas tem muita gente que não tem acesso ao que a vida que a gente tem virtual hoje. Então, Uma tipo assim, galera, uma galera. Então, assim, é só mais um passo para uma vida virtual mais 100%, Mais vivida, mais 100%, assim, mais imersa, isso. Mais imersa. Mas a gente já tá muito dentro da vida virtual e quem não tá lá já tá excluído socialmente. Eu vou esquentar uma gordura aqui. Ai, meu Deus. Pra gente dar uma Traz, fritada. Eu anotei traz. aqui. Traz a barriga de porco. A exclusão do futuro vai se dar também por esse espaço virtual. O que a Gabi trouxe antes de que tá rolando o metaverso. E se a gente não sabe, é porque não é pra gente estar lá. Agora, Hablou. o metaverso hoje, ele tá se construindo e se delimitando como um bem de consumo para a classe A++, os multimilionários e multibilionários que vão tomar essas primeiras decisões de como monetizar em cima disso para quando abrir pra gente entrar. Mas aí eu vou lacrar em cima do seu lacre. Vem. Que truco. eles estão. Eu te chamo um 6 aqui, ladrão. Que eles estão muito descompassados, né? Porque se a aposta deles já era ter lucro, por isso eles estão precisando demitir uma galera. Eles acreditaram que a galera. Que o mundo tava mais cadelinha pra poder assumir essa nova tecnologia. Vou te trocar, vou jogar mais Chama. gordura em cima. Chama. Tô gostando de assistir. Esse movimento, assim, se a gente olhar 10, 15 anos para trás, o que estava sendo produzido de tecnologia lá atrás, era olhando para agora, Uhum. né? Então, assim, esses movimentos do Facebook mudar o nome para Meta, de começar essa disputa, né? Assim,
como que chama esse movimento da bolsa? De essa Especulação. Especulação de valor em torno do próprio NFT, né? A gente está introduzindo agora esses conceitos de cripto, pegando o que porque cripto nada mais é que um protocolo ponta a ponta de segurança. Como que a gente está trazendo isso para o dia a dia das pessoas? O próprio NFT. Tem obra de arte, agora a pessoa faz uma figurinha, um avatarzinho, rola essa especulação em cima desse valor do que Uma esse parada que não bonequinho. existe. Que não existe. Então, acho que a gente precisa... Não existe pra gente. E não existe concretamente, você não pega. Não, mas é muito Exatamente. louco. Não, mas não existe pra gente, porque a gente não tá Tem naquela. gente Agora- comprando. Você consegue comprar um NFT, Mas essa ele pessoa- continua não existindo, sabe? Para você que não tá lá. Mas quem tá vendendo tem a Sim, grana. nesse momento eu acredito que tudo Mas está se construindo da especulação, do vender o que, né, entre aspas, não existe, para daqui a algum tempo, Isso. alguns X anos, primeiro, o Facebook ser o pioneiro, né, que agora ele é meta, ele é o exatamente. meta. Inclusive, eu Ele sempre, é eu o sempre meta. pauto isso nos lugares que eu vou falar sobre, algo a respeito. Metaverso não é a meta. Não. A meta é uma empresa, é um CNPJ. Mas é uma puta jogada de nome, né? Sim. Uai. Outras coisas também que eu fiquei pensando é quais profissionais estão sendo demitidos, Isso, sabe? eu ia entrar nisso. E aí, especulação, cai a ação, fale, demite. Quantos vão voltar depois? Sim. Ou vai entrar o metaverso E no se lugar? você olha, tem 2 pontos que eu acho muito massa a gente falar aqui, que a precarização do trabalho Sim. da tecnologia, né? Se a gente, que é desenvolvedor, no caso, minha profissão, a gente fala que a gente está aqui na rabeira, peão de software, né? A gente está aqui no operacional. Hoje, a maior necessidade é de operacional. Para construir. Mas eu chegar a um ponto, igual, vou trazer um pouquinho que a gente falou no episódio anterior, já existe uma inteligência artificial que ela replica código. Você descreve o que você precisa e ela te devolve uma interface pronta. Então, à medida que o tempo foi evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, a gente vai descartando a necessidade de trabalhadores na operação. E aí eu volto nesse ponto que eu falei da exclusão do futuro. A gente não precisa mais de pessoas no operacional de tecnologia, a gente precisa apenas de pessoas no estratégico. E aí? Isso Essas que eu fiquei demissões pensando, são esse reflexo. Porque as demissões são nesses cargos, são quem está controlando o tipo de conteúdo. Por exemplo, a gente teve essa crise toda no Twitter porque ele demitiu a galera que era dessa questão de mediar o conteúdo que estava sendo. Aqui, então, eu recebi fontes, a produção tá mandando aqui links ao vivo. Vou ser bem sensacionalista, vou ler só a headline. Após demitir redatores, BuzzFeed aposta em inteligência artificial. Mas é isso, Sim. eles não estão só demitindo porque eles estão só sem grana, eles só querem mais dinheiro para investir mais. Até porque não tá sem grana, né? Mas E o investimento, se você olhar os investimentos do último ano da Meta, né? Foi 90% pensando no longo prazo do estabelecimento do metaverso. E foda-se a galera contratada, porque o sonho não se O tornou Facebook realidade. já deu. Hoje o produto da Meta, né? A gente tem o Instagram rodando, dando dinheiro. Pronto. E o Instagram também vai ter a data de validade dele, né? Porque ele tá hoje o um mercado remendo tá de muito mais, TikTok, um remendo do polarizado. TikTok. Então, assim, se até você olhar, não tem nada groundbreaking no Instagram hoje. E nem vai ter. Ele vai ali lançando features para equiparar no TikTok. Tudo que vier de sensacional, que vai mudar o rumo da história tecnológica, vai vir para o metaverso no futuro. Talvez a gente não veja isso. Então é uma questão de colonização virtual antecipada. Não, já está acontecendo, sempre Sim. foi. Sim. Menina, onde, cara? Sempre. A gente tem esses vazamentos de dados aí do Facebook e tudo mais, vai se repetir, eles não são, eles sabiam, eles sabem. Bota fé, então bota tipo fé. assim, essa é uma coisa que vai se repetir talvez em uma escala maior. Caduzinho, falei que ia puxar um truque pra você e vou. Sabe o que eu fiquei pensando? Você produz imagens, né? Sim. Posso dizer isso, com licença? Você produz imagens. Produzo. Então tá. Quando você coloca sua foto numa mídia social, por exemplo, o que você está colocando ali? A foto em si? Uma reprodução dela? Tem valor, não tem valor? Como é que você enxerga isso, Eu cara? acho que analogamente, né? Dependendo de quem escute, vai achar que isso é errado, né? Mas funciona que nem capa de jornal, sabe? Como assim? Nunca É teve. foto de jornal, no meu caso, né? Não é no não. caso do uso Tô do trocando Instagram eu sei, comum. não joga pra mas terceiros, mas
como o fotojornalismo, assim. Se eu colocar uma foto solta numa capa de jornal, é só uma foto impressa. O texto direciona a imagem. Quando eu coloco isso no meu Instagram, eu não tô só mostrando, eu tenho um posicionamento político por trás, eu direciono e eu gosto de escrever em cima. Uhum. Então ela deixa de ser só uma foto e vira uma metalinguagem, né? Tem várias coisas ali juntos. Eu direciono o olhar de quem vem a partir do que eu tô querendo mostrar. Boto fé. É uma construção por completo, então o paralelo que eu tô fazendo é, por exemplo, uma pessoa que vai lá e compra um NFT de um personagem digital. São dados. Uhum. Né? Ele recebe um certificado, sei lá, digital, enfim. No seu caso, a pessoa vai lá e pode abrir o seu perfil e por algum tempo apreender aquela foto. Porque a pessoa que comprou o desenho digital também não fica andando com o celular mostrando pra todo mundo. É um suposto ter. O que diferencia? Ou é só doideira e nada diferencia? Catou a brisa? Catei. Não, não, acho que diferencia, assim. Porque, por exemplo, você pode botar minha foto no seu direct, no seu story e produzir a partir dela uma outra interpretação, sabe? Uhum. Aí ela não é minha mais. Ao mesmo tempo que o direito de produção de conteúdo ali, né? O direito de imagem é meu, porque fui eu. Propriedade intelectual, isso não tem como passar. Que é uma coisa maluca no NFT, né? Pois é. Porque isso não é vendável pela Constituição brasileira. Mas ainda assim eu posso vender uma foto no NFT pra vocês usar a revelia, né? Um negócio louco, isso. Muito. E teve acho que a gente até conversou também, Gabi, numa das nossas reuniões, aquela vez que um Picasso foi queimado. Foi Picasso? Ah, não lembro, mas eu lembro que pegaram uma obra de arte, uma pintura. Era isso mesmo. E queimaram e transformaram ela em NFT. Tipo, pegaram a foto, a pintura, e aí fotografaram, sei lá, reproduziram digitalmente. E aí queimaram ela pra trocar essa parada do... Ela ainda existe? Ela só existe em NFT? O NFT ganha mais... Essa é uma operação interessante. Ele ganha valor na medida que o original se perde? E aí? Tem um rolê na filosofia que é óbvio que eu não entendo profundamente, mas eu vi isso em filme da Marvel, pra você ver de onde vem minha referência. É a menor quantidade de conhecimento a respeito do tema. 30% de tudo. Porque não é preciso fonte. Pra que eu vou pegar na internet se isso daqui funciona mais? O paradoxo do navio de Teseu, né? Ah, chique. Você já fragou isso? Um navio feito de madeira. Ele navega por anos e anos. Ele vai sendo substituído essa madeira. Lá no final, quando tiver Ele tudo já não substituído, é ele ainda é o mesmo que foi no início. Isso vai replicando. E aí, você acha? O que você acha? Porque nesse caso do navio, eu tenho um ponto. Diz. Sim. Eu tento interpretar meio como a nossa vida. A gente perde célula o tempo todo. Então lá na frente, na vida, sua pele já não é mais a mesma, seus órgãos já não vai estar lá naquele calibre. Mas você acumulou história. Aí tem uma coisa da vivência do fazer. Do ser sujeito, do ser barco. Aí pode ser uma poesia, do ser o que quiser. Mas Sendo, a partir do fazendo, sabe? Que é diferente do que me truca um pouco a cara. Eu tô muito truco hoje, né? Já estou com saudade de vir jogar. Frontosa ela. Né? Então, agora eu tô me trucando. o autotruque. É autotruque, autotruck. Eu já nem sei mais. Agora eu fiquei me blindei. Mas vai pensa- pra lá. Não, mas eu acho que o NFT, assim, tirando esse caso que a gente falou de queimar a obra, é porque eu não acho que ele é muito diferente das coisas que a gente faz já em questão de consumo, assim. A gente tem, por exemplo, bolsa original, bolsa falsa, sabe? A gente tem os quadros de verdade. Por exemplo, você pode ter uma cópia de um quadro de Picasso e não vai valer o mesmo tanto que um original, mesmo ele sendo igual. Sim. Então, assim, é uma questão de valorização, só que nessa realidade virtual, assim. Eu já acho que a gente faz isso, só que é muito confuso pra gente, porque é isso, a gente não tá lá. Mas, assim, a gente faz isso já, com essa questão de algo original que vai valer muito. E as empresas, elas se apropriam disso o tempo todo. Que nem eu falei, a gente pode... eu posso ter uma réplica de uma bolsa da Gucci e não vai valer a mesma coisa. Então, eu até procurei a matéria que eu tinha comentado aqui. É realmente um Picasso. Olha a primeira parte da matéria. É uma matéria do Hypeness. De 22/7/2021. Bem recente. A fim de aprofundar a singularidade e o próprio valor das NFTs, são tokens não fundíveis, né? Um conjunto de dados que significa unicamente aquela coisa e não nenhuma outra. Daí que vem a tal originalidade, né? E que não pode ser corrompidos. Falei bonito? Sim. Obrigado. Um grupo de artistas intitulado Fractal Studios decidiu ir ao extremo para garantir a originalidade. Foi ao extremo, precisa ir ao extremo, para garantir, entre muitas aspas, a originalidade do novo token não fundível.
e colocou fogo em um rascunho original, não é que tinha o outro, esse era a obra, de um original Picasso. E eu acho muito interessante como que a gente fraga tão pouco o que que é esse digital, o que que é esse NFT, o que é o metaverso, que para dar conta de tangibilizar tem que ir ao extremo. Ainda está muito descolado. Sim. Vocês não brisam um pouco nisso? Tipo banheiro de Nutella, né? Mas o choque do fato Nossa, em a si. gente foi muito do que- rápido, eu não cheguei lá. Me conduz, É mais pega na o minha mão. choque do fato em si do que a obra de arte mesmo. É o queimar, não é? Podia queimar qualquer coisa ali. Mas Você tá chamando a queimaram- banheira de arte? Não, tô chamando Não, do longe de choque. mim, O tô choque falando. mesmo. Quando você abre o vídeo no YouTube, tem um maluco dentro de uma banheira de Nutella. Você não esperava. Ninguém espera que vai queimar um Picasso. Isso dá o valor a mais pra imagem. Mas Além de então o ser um valor tá no Picasso. ato e não na Tá no imagem. ato. Não, não eu tá na acho que nesse imagem. esse caso, eu acho que foi só pra colocar em extremo, igual eles fizeram mesmo, assim, colocar em extremo o valor que eles estão dando pro NFT, entendeu? Um bom golpe de marketing para É. especulação É isso. do capital, do criptocapital. Do criptocapital. É. Sim. Total. Mas eu total. acho que ele só representou a especulação que já tem aqui. Eu acho que. Porque eu não sei se o metaverso vai ser tão diferente. Talvez seja um pouco pior, talvez não sei. Mas eu não sei se ele é tão Ótimo diferente, assim, entendeu? Do mundo que a gente já vive. Assim, pensando em problemas sociais. Talvez a gente tá só fugindo um pouco também. não E aí, sei. nesse caso, porque muito do que se tem, inclusive no YouTube, o canal oficial da Meta disponibilizou vários videozinhos curtos, menos de 2 minutos, com cenários de mundo em que o metaverso vai estar incluído. Na educação, então, alunos tendo aula, vendo os dinossauros. No esporte, a pessoa jogando numa quadra e pontuando com brilho. A gente pensa, ou pelo menos esse cenário que a gente tem, tá muito ligado nessa coisa quase game, né? Nessa coisa de um brilhinho a mais, de uma corzinha. E, bom, se parasse aí, a questão seria muito mais simples, né? Sim. Sabe uma coisa que eu notei aqui? Eu também, como uma criança aí dos anos 90, eu cresci à base de videogame, né? No caso, eu tinha que jogar com os meus primos. Também tinha que puxar saco com os primos chato pra Passar jogar manete e tal. videogame. aham. Mas, cara, pra mim, tudo isso que você falou não tem nada de diferente do que a gente já vive diversos metaversos. Sim. Né? Videogame, você parar ali e jogar Mario, Super Mario, que é uma referência comum, aquilo é um metaverso. Você tá Sim. entrando no universo ali do bichinho, do browser, papapá. Isso é um metaverso. A grande diferença é que você não vai tirar ali 30 minutos da sua vida para imersão. Acho que o plano, pelo menos assim, o que eu entendo, que o projeto a longo prazo do metaverso é a supressão desse verso pra gente ficar No outro. imerso no outro. Tanto que você pega tem alguns projetos, assim, Ótimo uns ponto, protótipos ainda não prontos, não é só esses protótipos tecnológicos de Google Glass, né? Que é um óculos que ele projeta direto na retina, assim, o que você vai ver, né? Hoje já tem algumas coisas assim. Então você não vai ficar com aquele tolete de óculos ali do Facebook Não. para acessar. É uma coisa que a gente tá falando em alguns anos, se a gente pega aqui o nosso querido, só que não Elon Musk, ele já tá financiando implante cerebral para esse tipo de coisa. Agora, voltando um pouco também para essa questão do jogo e também para uma coisa sem ser um chip na cabeça, a gente tem também, por exemplo, uma gametização do trabalho, assim. E eu não sei. Super. Eu acho que isso pode ser uma preparação também para o próprio metaverso, entendeu? Tipo assim, porque é isso que eu tô falando, tipo, eu não acho que a gente é o público-alvo agora. Então, mas a gente tá passando por esses processos. Então, a gente começou com os videogames, hoje eles veem que essa gametização, ela funciona, porque você vai ganhando coisa. A gente tem jogos, inclusive, de trabalhos, a gente tem as empresas tem muita empresa que já tem um metaversozinho, e a gente tem a coisa que talvez caminhe para um mundo virtual ou um mundo com uma dinâmica virtual, talvez. Gabi, Eu posso- acho, eu vou citar inclusive você mesmo, que eu achei muito ponto, achei muito bom o ponto que a Bá falou sobre a supressão de estar no mundo como para estar no mundo aditivado, para estar porque quando você jogava o videogame, a mediação do gadget, do aparelho, estava um pouco mais inserido no real, sabe? Assim, você parava só tarde, você ia. Acho que a promessa tá mais em você vai viver em estado de metaverso. Você pode viver em estado aditivado. E aí, puta que pariu, né? Assim, Pode com desculpa do preparar. francês. Eu vou aqui, trazer 2 pontos. Hoje,
a pandemia cumpriu um papel, acho que de quase um laboratório de Opa. alguns desses pontos. Uhum. Que hoje a gente tem uma ferramenta que, inclusive, eu uso no meu trabalho, chama Getter, que é nada mais que um Google Meet, assim, né? Salas de conferência, só que naquele mapinha todo pixelado, Uhum. bonitinho ali do... Quem já jogou Zelda, né? Assim, só que 8 com bits. o layout da empresa. É isso. E aí você vai, navega onde é a minha salinha. Na verdade, não é só ali. Tem meu avatar, tem a minha mesinha, eu decorei, coloquei um tapete, uma mesinha de madeira, bem bonitinha. As jogadoras de The Sims. Jogadores de The Sims. Aí quando vem o bonequinho do meu colega, ele nada mais tá entrando numa sala virtual comigo. Numa chamada de áudio Eu e já vídeo. estou em desespero, porque a minha possibilidade no virtual é da pessoa não entrar numa sala que Sim. eu estou lá sem que eu queira que Não, ela e entre. sem que ela... Exatamente, esse é o ponto. Ela toca uma campainha e te chama. E Ai, o não, segundo ponto, gente. que é pra fritar ainda mais nessa ideia de supressão da vida, no episódio anterior a gente falou de Matrix. Quando a gente fala da revolução das máquinas ali daquela forma, os humanos estão todos num casulo, né? Num casulo, sedados, mortificados, vivendo a projeção de uma consciência coletiva no mundo virtual. E muitos escolhem continuar assim. Que tem, em determinado momento tem a parada lá das pílulas. Sim. Sim. Então muitos decidem, escolhem por Agora, viver. olha em volta. Olha que mundo de desgraça que a gente vive. Quem não vai preferir Quem o não mundo vai preferir? glitterizado? Quem vai preferir é quem pode. É o que a Gabi trouxe lá na frente. Provavelmente não seremos nós. Aí o ponto de exclusão vai se dar novamente através disso. Quem entra, quem não entra. Quem entra primeiro? Quem entra garante primeiro. espaço? Quem garante Eu acho espaço. que a gente pode até entrar, mas eu acho que vai ser num lugar outro. Tipo esse de trabalho. A favela do metaverso. Mas vai ser esse de Subúrbio. trabalho, porque eu fico pensando nisso. Assim, a gente fala, por exemplo, quando eles mostram os vídeos que você falou, é você jogando um basquete, um negócio brilhando, é interação, todo mundo num parque, nananã. Só que o que a gente tem hoje, quando a gente fala sobre vida virtual, principalmente depois da pandemia, é de um cenário em que a gente está trabalhando cada vez mais, em que o chefe te chama no trabalho às 2h da manhã, em que você não tem tempo para parar de trabalhar, a gente começar. Então, assim, eu fico pensando que talvez a gente entre, mas não entre um lugar tipo de diversão, talvez de uma precarização maior de trabalho, em que você não sabe mais o tempo, porque como é que vai ser o tempo no metaverso? Não sei. Não, total. E uma coisa que eu... Total. E de quem será o tempo? Sim. Porque tem uma coisa que eu fiquei brisando outro dia, que é assim... vamos voltar lá atrás. Aquela coisinha das conquistas, as grandes expedições. Dividiram... Vamos simplificar a questão. Dividiram o mundo a bel prazer, a um interesse muito específico, e todo o resto era mundo descoberto. Foda-se tinha povo originário, foda-se qualquer coisa. Tem uma galera chegando primeiro no metaverso, entre muitas aspas, demarcando o território. Vai que... Cenário distópico. Chegou seu momento de mas eu mapeei primeiro. Então, para você é por um plano de $3. E aí você vai estar com seu avatar. Vai virar NPC do metaverso. isso. Tipo assim, e aí tem outros pontos, né? Tipo assim, você pode entrar. Vamos falar, a entrada vai ser gratuita. É o seu avatar normalzinho. Mas aí vai lançar a coleção da Gucci. Obrigado. Eu ia dar uma referência bem pior, Já amiga. tem, Você arrasou. inclusive. E que a bolsa foi vendida Olha aí, ó. caríssima. Uma bolsa que não existe, com todo respeito a todos os NFTs que ouvem a gente. É importante falar que não existe. É importante, porque assim. Ela existe nesse plano que a gente não acessa. Mas Então eu não existe posso pra usar gente. minha Guccizinha. quer Você dizer. pode, o seu avatar, se você tivesse lá, se tivesse comprado, você poderia usar. Seu bonequinho do The Sims ia andar com a bolsa da A Gucci. bolsa da Gucci. Eu quero só trazer aqui, vou fritar agora, eu vou fritar com força. Eu não sei Frita se eu com a tô gente. pronto. O ponto que a Gabi trouxe de como vai ser nossa força de trabalho no metaverso, uma coisa muito simples. Sabe CAPTCHA, quando a gente, né, você tem que ir lá provar a prova que você não roubou? Uhum. Vocês sabem que existe fazenda de quebrar CAPTCHA, né? Que, assim, são galpões e galpões. Isso é muito comum na Índia, né? Ali, Índia, Paquistão. Galpões e galpões com trabalhadores em condições, assim, análogas à escravidão para baixo. Uhum. Que fica o dia inteiro ali, manualmente, quebrando CAPTCHA. Total. Eu tava lendo um artigo recente falando especificamente do Sudeste Asiático. Como que tem Isso, se criado isso. uma região de mão Sim, de obra e muito fazenda de barata. like, de fakes Exato, e pra tudo várias mais. coisas. Agora pensa num futuro, não muito longe, onde a nossa consciência, da forma que for, tá projetada ali, né?
energia vital está projetada full time à disposição de um trabalho, onde você não tem tempo de sair. Ah, capaz. Todas as outras suas funções podem ser cumpridas. Vai ter ali uma pílula de comida, a pílula de água e pronto. Deus me Você livre. tá O ali, Wall-E, né? Aquele filme da é. Disney. Que Todo mundo é- deitado vivendo alguma coisa. nada mais do que o bichinho humano lá dormindo na cápsula da Matrix, que é abastecendo a máquina Sim. com a energia vital e as sinapses ali do corpo humano. A gente E vai... com o mundo fantasioso. Quanto mais você maravilhoso. sonha, mais você produz. A gente vai trabalhar, Ai, vai gente, que consumir, horror. porque é isso, acho que a gente vai ser consumo, que eles vão comprar nossos dados, para além do nosso próprio trabalho. Então é trabalho, consumo e dados. Então, é a completa destruição do indivíduo. Por isso que eu gosto de falar. Da que subjetividade. E eu acho que da subjetividade dessa identidade, assim, porque Pois eu fico é, é isso pensando que eu que tô hoje é um chamando de problema muito indivíduo, grande do já na internet. De a gente já não conseguir criar um movimento de massa, de fato, assim, tipo assim, consegue, mas Sim. é muito difícil, né? Tem ficado cada vez mais difícil, porque a gente tem ficado no nosso quartinho, aí é isso que a gente falou no Você primeiro diz assim, a gente não tem episódio. conseguido ideia de transbordar coletividade. a A ideia coletividade de pro real. coletividade porque, Boto por fé. exemplo, o que a gente estava falando no primeiro episódio de tudo inflama, mas tudo some muito rápido. É muita coisa, muita informação, tudo na internet. Então, tipo assim, nosso senso de coletividade tem diminuído. Como que vai ser isso em um mundo mais virtual ainda, em que não as distâncias... Não sei como que vai ser essas distâncias, entendeu? Hoje já não tem uma distância tão clara. Então, como que é essas distâncias de cultura, de comunidade, sabe? Como que vai ser minha relação com o meu vizinho? Como que vai ser um vizinho? Tá, aí a gente explode aquela conversa que a gente teve no primeiro episódio, que são as relações digitais. Sim. E a falsa possibilidade de simulação ou de realização das relações reais, dos Sim. laços reais, num ambiente não real. Sim, eu acho que a gente vai começar a trabalhar demais, consumir demais, receber informação demais, tudo demais, e a gente vai ficar alienado demais, talvez, assim, é o que eu talvez penso, assim. E é um Eu perigo acho. absurdo isso, É né? uma alienação, talvez. muito grande. Eu gostaria de contrapor, mas E é tô uma nessa muleta linha. muito perigosa isso, porque pensa, a ferramenta de rede social veio para uma das utilidades é que pessoas inibidas conseguissem se relacionar, quebrando aquela barreira do pessoalmente. Isso né? é até o motivacional que o Zuckerberg criou o Facebook, né? Uhum. Feio, tímido, E- pra procura de mulheres. esse é o estereótipo tosco, né? E aí, o que acontece? A partir daí, você vai para um lado em que as pessoas não precisam mais romper essas dificuldades emocionais que elas têm. Não precisa, pra quê? Eu vou ficar lá no metaverso? Vou voltar no Eu meu não vou ver ponto. meu vizinho? É uma promessa ilusória. Porque Sim. uma experiência Sim. humana real passa pela dificuldade de quebrar isso. Uhum. Passa por fazer uma invenção única para estar no mundo. Sim. E é isso que me incomoda, que eles vêm com uma falsa promessa de vida, de simplificar a vida, que é complexa pra caramba. Sim, mas e eu acho que, tipo assim, por exemplo, que nem quando a gente vê aquele documentário Dilema das Redes, Uhum. que eu sinto muito, assim, que é uma coisa que é tipo, olha, sabe, a gente não sabia disso no começo, sabe? Ótimo ponto. A gente não tinha noção que era assim. Então, assim, porque eu acho que a gente não questiona muito, né? A gente vai, tipo, avança a qualquer custo, assim. Uhum. E aí a gente vai entrando nessas coisas, porque a tecnologia, a gente tem avançando, a gente não sei o quê. E a gente não questiona. E eu também não acho que vai ser o Zuckerberg que vai responder. Assim, colocando ele por causa E da nem meta, né? pode ser. Mas ele não vai nem responder. deveria ser. Ele vai mostrar pra gente o que ele quer mostrar. Então, assim, é lógico que a gente não tá, eu pelo menos não tô negando o metaverso aqui. Eu não tô falando, não tem que fazer um metaverso. Mas eu tô dizendo que, tipo assim, olha, podem. Que é o que a gente falou também no primeiro episódio, da figura e do fundo. Sim, Né? Começar a questionar as coisas que estão vindo junto pra gente poder ver coisas que ele não tá contando pra Que gente. não tá contando pra outras coisas- perspectivas sobre esse mesmo e enfoque. como que. E que talvez a resposta não tá nele. Não tá em quem tá criando esse mundo. Não, Então, porque ele tem todo o interesse de que esse mundo Não, ele aconteça. quer lucro. Exatamente. quando a gente fala sobre neoliberalismo, a gente fala sobre lucro e responsabilidade. Ele não tá, Exato. né? Não é que eu não acho nem que quando a gente fala sobre essa questão do capitalismo, neoliberalismo, etc., a gente está falando sobre ele é ruim ou não, ou bom ou não. Ele é irresponsável. Exato. Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a fazer umas perguntas. Ele é bem qualitativo ao ser irresponsável, né? Ele é irresponsável com pessoas muito claras, assim. Para próprio benefício. Para É, próprio pra- benefício, para pro proteção lucro. dos seus e marginalização das É margens. lucro. Então, por exemplo, toda A vez que a inclusão gente. não é muito pauta. Toda vez que a gente fala de inovação e etc., é como se fosse só a economia que vale isso, né? Aí você fala de várias outras coisas e fala, não, mas a economia
tem que andar junto, né? Então, Exato. não tô descartando a economia, mas assim, é importante... Mas ela, enfim, Não é a né, única coisa. E muito menos a principal. É, Quer dizer, isso depende, né? Aquela história. Para quem lucra, com certeza ela vai ser a principal. É função econômica, de gestão econômica do Estado, né? Exato. Deveria ser. E de gestão legal O também. lance Coisa do que não capitalismo acontece. é que ele tá transcendendo para um lado que, por incrível que pareça, é muito mais perigoso do que já é, né? Você tá vendendo coisa que não existe. Uhum. E aí a gente tenta falar, tipo, não existe pra gente, mas será que existe pra quem tá lá também? Às vezes a pessoa não queria isso, agora Mas- ela faz porque, enfim. mas é porque eu acho que a realidade não é bem assim, eu acho. Tipo, isso existe com certeza, isso não existe com certeza, né? Eu acho que a gente tem uma percepção de realidade que são várias, assim. Eu acho que se para aquela pessoa existe, assim. Naquele mundo existe, ela tá lá. O lance é o aquilo custo disso. Porque senão a gente pode falar que as minhas relações que eu tenho, por exemplo, virtualmente... por exemplo, o Rô. Eu só vi o Rô 3 vezes na minha vida. E o Rô é uma das pessoas mais presentes hoje e etc. Então, assim... se eu falar que o virtual não existe, eu posso falar que a minha relação com o Rô não existe. Ai, você não fale isso que vai me doer, Não vou menina. falar. Eu tô trazendo justamente isso, assim. Se a gente for entrar nesse parâmetro que existe ou não existe, é muito complexo. Mas então, só pra fechar no ponto que a gente já tá estourando o tempo, que é, antes da gente fechar coletivamente, ou pelo menos elaborar de forma consistente coletivamente se existe ou não existe, já tem preço em cima. Sim. Né? Assim, acho Esse que é o rolê. Virou produto antes de virar reflexão, sabe? Aí, quer ver ditado do carro passando na frente dos boi. A gente faz isso sempre, Opa. Now the world don't move to the beat of just one drum. Ó, vamos então pra parte de refs. Já vou pedir pra deixar o arroba e deixar refs, que a gente já faz esse puxadão. Fonte. Não foi preciso. Ó, quer continuar trocando comigo? Arroba S2, tipo coração nos anos 90, MKT Marketing, S2, MKT. No Instagram, a gente conversa lá. E ó, a gente fritou muito, eu vou deixar uma rap bem tranquila aqui, real, que é uma música não, uma artista que você procura no Spotify e tem várias músicas muito boas. Japanese Breakfast, que tem um climinha meio lounge, chique, gostosinho, verão, à tarde, sabe? Assim, frita, mas também desconecta aí geral, bota uma Japanese Breakfast, alguma coisa assim que você goste pra ouvir. Ai, gente, vai encostar numa parede, botar um pé numa grama, né? Eu acho importante também estar em contato com o real. Aproveita enquanto tem grama, né? Aproveita enquanto ela não é Daqui a pouco NFT, é minha metagrama. filha. É metagrama. E aí Ai, não tem como gente, pisar por nela, você favor. vai ter que só sentir. E aí, Bazinha? Cara, eu vou ser o oposto seu, eu não vou dar uma ref tranquila, não. Vai ser Nunca, Bárbara, fritação. você O podcast já disse tudo. Frito, vamos fritar. Bem, assim, eu não posso falar sobre a qualidade da série, porque ela foi meio decepcionante pra todo mundo. Foi lançada com muitas expectativas e não supriu, não entregou. Mas acho uma prerrogativa massa, assim, pra gente assistir, entender ali e buscar também esse autor, que a série é inspirada nos livros dele. O nome da série é Periféricos, ela estreou tem menos de 2 meses na Amazon Prime, né, uma produção original. E a pira dela é essa, é tipo a mina do metaverso e tudo Olha, que eu não desembola. assisti, vou catar essa ref. Assim, é ruim, eu tentei assistir, na moral, eu não Porra, consegui Bárbara. 2 Minha episódios, referência é é ruim. ruim. É ruim. Mas é Então vai no importante autor, vai na assistir. fonte Espalha a direta. reflexão. Espalha a reflexão pra gente tentar também tangibilizar o que é metaverso, né? Porque lá ela usa um gadget que realmente ela fica com consciência projetada e é tipo uma mercenária, sabe? Matando, fazendo total. coisas no metaverso. É um pouco nessa linha que eu indiquei lá o Dilema das Redes, porque eu acho que eles conseguem ser gráficos, assim. Uma pessoinha. Não é isso, a questão é muito simplificada, é óbvio. Mas ajuda a conseguir visualizar um pouco essa parada. Eu acho assim. importante o dilema das redes. É só Não é? olhar Eu com acho uma que- crítica. Não, pouco, concordo é. 100%. E Vai esse- avisado. Esse Vai avisado. Periféricos aí, acho que um fun fact que é muito importante trazer, ele é inspirado num livro do William Gibson. E o Gibson também, mais uma vez, a galera lá nos anos 60, anos 50, profetizando o futuro. Sim. Ele escreveu um livro muito importante, né, que é o Neuromancer, que é o livro seminal aí que as irmãs Wachowski se inspiraram para escrever Matrix,
E, inclusive, esse Periféricos é dele, né? O livro. Então, assim, pra quem quer pirar, fritar em inteligência artificial, metaverso e todas as possibilidades de contexto da tecnologia na nossa vida, fica essa dica. Mas vai assim, um capítulo desse, uma musiquinha. É. Um capítulo desse, um penagrama. Sim. Eu acho. E tu, Cadu? Eu quero... Peraí, primeiro, Bá, me conta. Porque, assim, eu te conheço, eu tenho esse privilégio de ser seu contemporâneo e ser seu vizinho, mais Sim. do que contemporâneo, seu vizinho. Mas quem quer te achar por aí? @Balutes, aí minhas redes pessoais aí, Twitter, Instagram, e Bárbara-Aguilar no LinkedIn, GitHub e afins profissionais. Arrasou. E tu, Cadu? A referência é Space Jam. Lembra? Lembro demais, teve um remake agora. Então, o remake é sobre metaverso. Menino. E o vilão do filme chama Algoritmo. Ele quer transformar o basquete num jogo virtual. E é muito louco o bagulho, assim, com o LeBron James no lugar do Michael Jordan. E aí o filho dele, que é desenvolvedor de jogos e tudo mais, aí a trama se desenrola nesse dilema. Gostei, menino. De trazer o esporte, que é um esporte de contato coletivo, pra dentro da experiência meta, onde você não precisa sair de casa pra jogar basquete. Essa é a Aí não premissa da conta que eu parada. vou ver. A premissa é essa, né? Me vendeu bem, hein? Não tava botando fé, não. É assim, é bobo, mas tem isso aí, né? No meio. É um filme de bobo, desligar mas a pensa cabeça. Um pouquinho. Faz aquela coisinha aí, pá. E pra me achar, @Cadu, _Passos, no Instagram, que é onde eu tô mais. É isso. Tem coisas lá, fotos e coisas diversas, aleatórias da minha cabeça. Tem cobertura sobre a cidade, Tem, cobertura política, tem isso cobertura de também. evento, tem textão, tem reflexão. Tem isso tudo aí. Mas muita bobagem também. Uma ou outra, Que é amigo. mais É legal. equilíbrio, né? Uma ou outra. equilíbrio é tudo. Não, uma ou outra. Quem vê Cadu nem é tão bobo assim, gente. Tem cabeça, viu? E Gabi? Eu pensei em duas referências que não tem necessariamente ligação com o metaverso, mas eu acho que é legal. Vai lá. Que são dois filmes, que é o Metrópolis, que tem um livro Ai, também, Sim. e o Alien, o Oitavo Passageiro. Amo. E aí o Metrópolis eu pensei justamente porque essa questão que eu estava falando do trabalho, né? E aí quem está acessando é porque o Metrópolis vai contar essa cidade, né, alta ali, essa cidade que a galera vive no Não é luxo. Metrópole, o filme que eu tava tentando falar do outro episódio lá, que é tudo em preto e branco? Mas esse não é com a... É com a Uma Turner. Não, Não. Metrópolis é lá do início do cinema. É, Né, né? antes- Muito É jovem, antigo. né? É tipo Somos expressionismo 20. alemão. É alemão, né? Você acredita que eu fiz um trabalho disso na faculdade? Por acaso eu sei do que significa, amiga. Então, ele Era é o lá... tema do meu grupo. Mas vai. Mas vai falar dessa questão dessa perda do tempo, dessa questão de ter gente trabalhando para outras pessoas verem uma vida, né, do paraíso, etc. Enfim, vai falar sobre essa ainda muito voltado para industrialização, mas eu acho que cabe um pouco Opa, nessa. mas a gente tá passando por uma industrialização digital, sei lá. Fazer um paralelo, Mas novo dá para fazer um momento, paralelo uma- nessa questão de como que vai ser esse trabalho, que é isso que eu fico pensando se hoje. Enfim. E o do Alien eu pensei em trazer, porque também é um filme que ele fala. Eu acho engraçado porque daí eles vão pra uma viagem, né? E acabam encontrando o Alien, etc. E no final, assim, spoiler, se você ainda não assistiu. Mas o Alien acaba sendo o principal, né? Ali tem a própria máquina tem uma inteligência artificial que diz o avanço a qualquer custo. Então as pessoas não importam mais. O que Exato. importam é que o Alien chegue na Terra. Uhum. Então, assim, as pessoas podem ser acabadas, elas E não foda-se. interessam mais. A máquina tá voltando com o Alien dentro porque eles querem explorar o Alien. E o Alien é o protagonista, no caso, e quem vira meio que invasor são as pessoas. Daquele projeto Porque elas maior. querem acabar com o Alien, então elas são invasores agora. Então, assim, porque não é elas. Gato. E quem quiser te encontrar? Me manda um e-mail. Ai, eu acho isso tão chique! Então fala seu e-mail. O meu e-mail profissional é criativa, ebicriativa@gmail.com. Uma agência maravilhosa, faz o meu perfil, dá o Sim. jabá completo. Manda um e-mail. Manda um e-mail, mas manda um e-mail com proposta boa, com aquela que a gente gosta, com É. liberdade criativa, remunerando legal. E pode mandar também coisas sobre comprar e conversar. Ai, ela tá melhor, tá, gente? Hoje ela tá flexível. Tá Não, mas eu deixando vou todo mundo responder mandar no meu mensagem. tempo, não garanto nada. Aí ela fez a ressalva dela. É, gata. É isso. Beijo. Falou. Beijo.